Olá, pessoal! E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num dos momentos mais malucos e importantes da história. A época em que a Inglaterra resolveu fazer o que ninguém imaginava. Eles não só derrubaram, como também julgaram e executaram o próprio rei. Bora entender como essa reviravolta aconteceu? Pois é, parece coisa de série, né? Mas aconteceu de verdade, lá no século XVII. A Inglaterra entrou numa treta tão grande que mudou para sempre como a gente entende o poder. E tudo começou, claro, com uma briga gigante para ver quem mandava. E no centro do ringue, a gente tinha um verdadeiro choque de gigantes. De um lado, a monarquia, que achava que governava porque Deus quis assim. Do outro, o parlamento, que já estava de saco cheio e queria botar um freio nesse poder todo. Ok, vamos entender quem era quem nessa história. A monarquia, com reis tipo Jaime I, batia o pé dizendo que o poder deles vinha de Deus. E com essa desculpa, eles se sentiam à vontade para aumentar impostos e perseguir quem não seguia a religião oficial, como os puritanos. Já o parlamento, bom, ele representava a galera que estava enriquecendo, a burguesia, sabe? E eles queriam ter voz nas decisões, até para proteger seus negócios. A tensão estava no ar. E não deu outra. A coisa explodiu. A briga entre o rei Carlos I, que veio depois do Jaime, e o parlamento ficou tão feia que não tinha mais conversa. O resultado? Uma guerra civil super violenta que dividiu o país ao meio. E foi aqui que o jogo virou de verdade. O parlamento precisava de um exército para bater de frente com o do rei. É aí que surge uma figura-chave, Oliver Cromwell. Ele teve a ideia de criar o New Model Army, um exército totalmente diferente, formado por gente comum, mas super disciplinada e que lutava com muita fé. O apelido deles era Cabeças Redondas, porque eles tinham o cabelo curtinho, diferente da nobreza que usava aquelas perucas enormes. E olha, esse exército foi fatal. Com uma organização muito melhor, os cabeças redondas do Cromwell simplesmente atropelaram as tropas do rei. O que veio depois foi algo inédito na história. Pela primeira vez, um rei, o Carlos I, foi preso e levado a julgamento por traição contra seu próprio povo. Imagina a cena. E o momento mais chocante de todos foi esse aqui. Em 1649, o rei Carlos I foi executado em público. A monarquia acabou e a Inglaterra virou uma república. Foi um baque para a Europa inteira, um recado claro de que as coisas estavam mudando. Beleza, o rei caiu, a revolução parecia ter ganhado. Mas, e agora? O que vem depois de derrubar um sistema que existia há séculos? A Inglaterra entrou num período bem diferente, uma república liderada por Oliver Cromwell. Só que a coisa não foi tão simples assim, não. A Revolução abriu a porteira para um monte de ideias novas e bem radicais. Surgiram grupos como os Levelers, ou Niveladores, que defendiam coisas como voto para todos os homens e direitos iguais. E os Diggers, os Cavadores, iam ainda mais longe. Eles queriam uma reforma agrária, o fim da propriedade privada da terra. Pensa, eram ideias muito à frente daquele tempo. Por um lado, o Cromwell consolidou vitórias bem importantes para a burguesia, né? Ele acabou com o absolutismo e aprovou os atos de navegação, que eram leis para fortalecer a marinha e o comércio, transformando a Inglaterra numa potência. Só que, por outro lado, o próprio Cromwell mostrou que também podia ser um baita autoritário. Quando o parlamento discordou dele, o que ele fez? Simplesmente fechou o parlamento. E aquelas ideias radicais dos Levelers e Diggers, ele reprimiu com força, mandando executar os líderes. A república acabou virando, na prática, uma ditadura. Depois que o Cromwell morreu, a monarquia voltou. Mas adivinha? Os velhos problemas entre o rei e o parlamento voltaram com tudo. Para evitar outra guerra, a solução encontrada foi uma revolução bem diferente. O parlamento fez uma jogada de mestre. Em vez de partir para a briga, eles negociaram. Convidaram o holandês Guilherme de Orange, que era casado com a Maria, filha do rei inglês, para assumir o trono. Essa transição de poder, que aconteceu sem nenhuma guerra, ficou conhecida como Revolução Gloriosa. Só que tinha uma condição, claro. Antes de receber a coroa, o Guilherme e a Maria tiveram que assinar um documento importantíssimo, a Bill of Rights, a Declaração de Direitos de 1689. E esse papel mudou as regras do jogo de uma vez por todas. A consequência disso foi gigante. A Declaração de Direitos dizia que o rei não podia mais criar leis, aumentar impostos ou ter um exército sem a aprovação do parlamento. Ficou estabelecida a ideia de que o rei reina, mas não governa. Nascia ali a monarquia parlamentarista, onde o poder de verdade fica com os representantes do povo.
Certo. Mas por que essa história toda que aconteceu há mais de 350 anos ainda é importante? Porque essas revoluções deixaram um legado que moldou não só a Inglaterra, mas o mundo inteiro. Vamos resumir a importância disso. Primeiro, foi o fim do poder absoluto dos reis na Inglaterra. Segundo, garantiu que a burguesia, a nova classe rica, tivesse poder político. E terceiro, com essa estabilidade toda e o foco no comércio, a Inglaterra virou o lugar perfeito para começar a Revolução Industrial um tempo depois. Bom, agora que a gente passou por essa jornada intensa, que tal um quiz rapidinho para testar a memória? Vou fazer a pergunta e o tempo começa a correr. Preparados? Vamos lá! Primeira pergunta. Quem foi o líder do New Model Army que lutou contra as forças do rei? Se a resposta foi Oliver Cromwell, mandou bem. Próxima. A gente falou de um grupo bem radical que queria mudar a posse da terra. Qual era a principal ideia dos Diggers? Exato, a reforma agrária. Agora uma sobre o momento mais tenso da guerra. O que aconteceu com o rei Carlos I lá em 1649? Isso mesmo, ele foi executado, um evento que abalou a Europa. Quase lá. Qual foi o documento de 1689 que colocou limites no poder do rei da Inglaterra? Foi a famosa Bill of Rights, a Declaração de Direitos. E a última, para fechar com chave de ouro, ao fortalecer a burguesia, as revoluções prepararam o terreno para qual outro grande evento histórico? Isso aí, a Revolução Industrial. Arrasaram! E para a gente terminar, fica uma pergunta para pensar. A Declaração de Direitos de 1689 mudou tudo. Mas se fosse possível adicionar mais uma lei naquele documento, qual seria? Deixem as ideias aqui nos comentários que eu quero muito saber. E se essa análise ajudou a entender melhor essa história toda, não esquece de seguir o nosso canal, ativar o sininho para não perder as novidades e, claro, deixar aquele like. A gente se vê na próxima!